Olá, seguidor do Treino em Foco, tudo bem? Como nós podemos fazer um acompanhamento do percentual de gordura do nosso atleta ou do nosso cliente, se ele está evoluindo no sentido em que nós programamos a estrutura de treinamento? Ou seja, nós estamos conseguindo conduzir a estrutura morfológica do tecido adiposo, por exemplo, do nosso cliente ou do nosso atleta em direção a um emagrecimento e uma definição muscular? Como nós podemos mensurar os ganhos de massa muscular e verificar se esses ganhos realmente estão sendo significativos? Como é que nós podemos acompanhar e fazer um monitoramento de atletas, por exemplo, de fisiculturismo e vermos qual é o seu desenvolvimento ao longo do macrociclo de treinamento? Pois bem, hoje nós vamos iniciar uma série de programas especiais onde nós temos por objetivo fazer um acompanhamento. Vejam bem, fazermos um acompanhamento tanto do ponto de vista antropométrico quanto do ponto de vista morfológico, e ao longo desses programas eu vou explicar melhor para vocês, especificamente de um atleta de fisiculturismo. E ao fazer isso pautado em um atleta de fisiculturismo, eu vou conseguir, e espero conseguir, demonstrar para você, seguidor do Treino em Foco, como nós podemos fazer isso não só em atletas de fisiculturismo, mas também em clientes nossos de personal trainer ou clientes da academia. Ou seja, como nós podemos monitorar as modificações antropométricas morfológicas do ponto de vista de teor de gordura e teor de massa muscular e verificarmos se o programa de treinamento que nós elaboramos e estamos aplicando no nosso cliente, se ele realmente está produzindo os resultados que nós esperamos. Seja aí um resultado de aumento do volume muscular, uma hipertrofia muscular, seja um resultado de emagrecimento, ou seja um resultado de definição muscular, ou seja, resultados estéticos. Como nós podemos fazer isso? Através de um controle e um acompanhamento antropométrico morfológico. É o que nós vamos iniciar no programa de hoje, logo após a vinheta, e vamos dar prosseguimento nessa série semana que vem, onde nós vamos ter uma semana temática e ao longo da semana nós vamos abordar especificamente conceitos e relações sobre isso, que nós vamos iniciar hoje, logo após a vinheta. Bem, seguidor do Treino em Foco, como eu descrevi anteriormente a vinheta, nós vamos então analisar um atleta, e esse atleta ele é um atleta de fisiculturismo que está se preparando, está em trabalho de preparação para a competição. O nome desse atleta é Henrique Manuel de Oliveira, ele é meu aluno aqui na universidade onde eu atuo em Blumenau, e ele topou participar com a gente, cedeu gentilmente aí os dados para que a gente pudesse trabalhar num livro que eu estou estruturando sobre antropometria para fisiculturistas. Então ele cedeu a possibilidade de nós acompanharmos ele ao longo de uma preparação. Veja bem, o Treino em Foco não está fazendo a preparação do atleta, o Treino em Foco não tece qualquer comentário sobre o treinamento, nutrição ou qualquer outro fato ergogênico que o atleta venha utilizar na sua preparação. O Treino em Foco não opina e não tece comentários nesse sentido. O nosso objetivo no Treino em Foco é fazermos um acompanhamento desse atleta e ao acompanhá-lo poder discutir questões antropométricas e morfológicas, justamente mostrar a você, seguidor do Treino em Foco, como que nós podemos proceder no nosso trabalho prático na academia. Muito bem, esse é um trabalho então que nós estamos desenvolvendo no LADEM, Laboratório de Desempenho Humano da FURB, que é a universidade aqui de Blumenau onde eu atuo, no curso de Educação Física, e é uma das atividades que nós estamos desenvolvendo dentro do laboratório, entre outras atividades. O laboratório ele está em implementação, em aplicação, não é um laboratório que esteja completamente desenvolvido, e ele está em fase de implementação. Mas o trabalho com o Henrique, e aqui você já tem a imagem da visão lateral anterior e posterior dele, que nós fizemos no dia 12/6, e o laboratório já se presta então a fazer esse tipo de análise, embora ainda em fase de implantação. Então vejam bem, aqui o atleta está em posição lateral, esses marcadores que vocês veem sobre o corpo do atleta, porque nós também fizemos uma avaliação postural biofotogramétrica. A data é dia 12/6/2015, então vocês veem que são praticamente aí, ao momento que vai ser publicado essa videoaula, vai ter aproximadamente aí, em torno de 4 meses a primeira avaliação do Henrique. Ele já se encontrava em fase de preparação, nesse momento ele já estava se preparando, ele já tem uma estrutura muscular bem desenvolvida,
mas ele obviamente vai fazer um desenvolvimento ainda mais apurado até o ponto de subir num tablado para competir, subir num palco para a competição. Então nós temos aqui a visão lateral, frontal e posterior do atleta na data de 12/6. E aqui a terceira avaliação. Até o presente momento eu executei 3 avaliações com o atleta. Nós pretendemos com o atleta Henrique realizar de 4 a 5 avaliações até a pré-competição em si, na semana da competição. 1 ou 2 dias antes da competição fazemos a última avaliação. Mas até o presente momento a terceira avaliação dele foi realizada no dia 6/10/2015. Ou seja, se nós compararmos com a data anterior, 12/6, 6/10, nós temos aqui transcorrido em torno de 4 meses de preparação. Então nós temos a foto lateral, frontal e posterior do atleta. E aqui nós temos um comparativo do mesmo perfil, da mesma estratégia fotográfica anterior, antes e depois de 4 meses de preparação. Na imagem fotográfica nós não temos a total definição que nós temos ao vermos o atleta ao vivo pessoalmente. Mas nós conseguimos, mesmo com uma dificuldade maior em foto, perceber uma definição maior da musculatura de peitoral, principalmente na sua face mais próxima ao externo, o processo tifoide, uma definição maior, um volume um pouco mais desenhado dos deltoides e propriamente do tríceps braquial também o desenho. Nós conseguimos perceber uma marcação maior, uma definição e uma marcação maior de oblíquos, principalmente em função da luz oblíquo do lado direito. Vejam bem, o atleta foi fotografado exatamente no mesmo ponto, exatamente pelo mesmo avaliador, usando os mesmos protocolos de avaliação. Então nós seguimos um protocolo, inclusive de iluminação. A iluminação é exatamente a mesma entre no antes e o depois. Então nós conseguimos perceber essa marcação um pouco melhor de oblíquos, e em membros inferiores a gente consegue perceber um desenho um pouco mais claro agora de vasto medial e vasto lateral, e um começo de marcação aqui do reto femoral. Então em face anterior a gente consegue já definir, mesmo que em fotos, algumas diferenças. Se nós observarmos também a região do abdômen, nós conseguimos perceber que no depois a gente já começa a perceber, leve é verdade, mas já começamos a perceber algumas marcações do reto abdominal. Numa imagem posterior, nós temos aqui o relevo do trapézio, que já demonstra um volume um pouco maior, uma marcação um pouco maior do trapézio superior, a gente consegue perceber entre o antes e o depois. O relevo dos deltoides, talvez aqui na face superior um pouco mais elevado. Nós conseguimos perceber também uma marcação um pouco maior onde ficam os eretores da coluna em relação à coluna vertebral. Percebam aqui, acompanhem o meu raciocínio, que ele apresenta um desenho um pouco maior nessa foto que na outra, lembrando que a iluminação é exatamente a mesma, então a questão de sombreamento se manteve exatamente a mesma. Em membros inferiores nós não temos aqui uma caracterização muito grande entre o antes e o depois, embora alguns aspectos a gente possa perceber. Aqui na foto ou na imagem de perfil, lateral direita do atleta, a gente consegue perceber um pouco mais de protuberância abdominal no depois do que o antes. Lembrando que aqui ele fez um trabalho agressivo para aumento de volume muscular, que é o que nós vamos observar agora nos dados que eu trago. Primeiramente nós estamos fazendo uma análise visual através de fotos. Conseguimos perceber um volume aparentemente um pouco maior de coxa, se observarmos o antes com o depois, e esse fio de prumo que se encontra aqui é justamente em relação à avaliação postural que é feita no laboratório, porque esse ponto nessa plataforma é um ponto de avaliação postural que nós utilizamos no LADEM, no Laboratório de Desempenho Humano da FUP. Muito bem, a avaliação que nós vamos fazer na videoaula de hoje é uma avaliação com relação a 3 componentes corporais e 2 deles de grande interesse da população geral, tanto os educadores físicos, aí eu incluo aí acadêmicos e profissionais, quanto da população que treina, em relação à estética corporal, que é a relação da massa gorda e a relação da massa muscular. Nós vamos observar agora aqui no atleta de fisiculturismo Henrique, como é que ficaram principalmente essas duas relações, de massa gorda e massa muscular, e também faremos uma avaliação da massa óssea do atleta, ok? Então hoje, no programa de hoje, nós vamos nos destinar focar na análise desses 3 componentes corporais. Então, na verdade, nós vamos fazer uma análise da composição corporal em cima, baseado em 3 grandes componentes corporais, 2 deles de grande apelo estético, massa gorda e massa muscular. Muito bem, para fazer essa análise eu usei o Sistema de Análise Antropométrica e Morfológica Humana, o SAM, que é um software desenvolvido por mim junto com outro educador físico, Bruno Sadowski.
nós desenvolvemos em conjunto esse sistema de avaliação. Ele está disponível para aquisição, depois eu vou comentar um pouco para vocês, mas eu usei esse sistema. O sistema, o software, uma vez digitados os dados do Henrique, nós entramos numa determinada página de construção de relatórios de resultados, e nós temos já as datas das avaliações feitas com o atleta. Então nós temos a primeira avaliação, 12/6, a segunda avaliação realizada em 13/8, todos do ano de 2015, e a última avaliação, a mais recente, 6/10 de 2015. Nós marcamos as 3 avaliações e vamos fazer a análise desses 3 períodos, de análise gráfica desses 3 períodos. Num primeiro momento, então, eu marco a composição corporal, que é o meu interesse agora de análise. Faço a análise de quais os componentes corporais que eu quero analisar, como eu disse para vocês, massa gorda, muscular e óssea, e peço para criar um relatório em PDF. Esse relatório em PDF, eu fiz um print screen da tela e trouxe aqui para vocês para fazer a análise. Nós temos aqui, então, o primeiro gráfico de análise morfológica do atleta. Lembrando que essa análise morfológica é de um atleta de fisiculturismo, mas nós poderíamos fazer com uma pessoa atleta de qualquer outra modalidade, ou uma pessoa que é nosso cliente na academia ou como personal trainer. Não obrigatoriamente, obviamente, precisa ser atleta. Uma pessoa não atleta também poderíamos fazer um comportamento ou uma análise dessa forma. Vejam bem, nós temos aqui a massa gorda no eixo X, temos também a massa muscular e temos também aqui em colunas, um gráfico de colunas, portanto, a massa óssea. Aqui nós temos em cores as datas em que foram feitas as avaliações, primeira avaliação, segunda e terceira. E os valores expressos aqui são valores de massa gorda, massa muscular e massa óssea em valores percentílicos em relação à massa corporal total. Então, por exemplo, esse valor de massa gorda em percentual, nós temos na verdade aqui o percentual de gordura do atleta. Então vejam bem, na primeira avaliação o atleta apresentou um percentual de gordura de 17,3%. Na sua segunda avaliação, praticamente 2 meses depois, o atleta já apresentou um percentual de gordura de 10,8% de gordura, e na sua mais recente última avaliação, sua terceira e última avaliação, o atleta apresentou um valor de 8,7% de gordura, portanto um comportamento descendente do percentual de gordura. Alguém pode estar perguntando qual foi a equação que eu utilizei. Eu utilizei a equação de Pollock de 7 dobras, que é uma equação também validada para alguns atletas de algumas modalidades esportivas. Entretanto, ela não foi essa equação validada para atletas de fisiculturismo. Mas foi a equação que eu encontrei que me pareceu estimar com maior precisão o atleta. E um detalhe importante, como eu mantive a mesma equação na primeira avaliação, segunda avaliação e terceira avaliação, por mais que haja aqui, digamos, um erro de 2% ou 3%, por exemplo, na predição do percentual de gordura, vamos imaginar assim, esse erro se torna constante nas demais avaliações, porque eu mantive a mesma equação. Então os valores de modificação do percentual de gordura são valores reais. O indivíduo foi avaliado, o atleta Henrique foi avaliado por mim, nas 3 avaliações, seguindo exatamente o mesmo protocolo de coleta de perímetros corporais e dobras cutâneas, assim como de massa corporal e estatura e diâmetros ósseos. Então eu segui exatamente o mesmo protocolo e apliquei exatamente a mesma equação ao longo das 3 avaliações. Então, por mais que, por exemplo, criando uma hipótese que a equação esteja gerando um erro de 3% a menos ou 3% a mais, ou 1% a menos ou 1% a mais, eu mantive esse erro constante durante as avaliações. Então, mais uma vez, reforço a informação. Ao longo das avaliações, as modificações percentuais de gordura são modificações reais do ponto de vista antropométrico. Muito bem, agora vamos analisar a massa muscular. Eu mantive a mesma equação também de predição da massa muscular. Eu usei a equação de Lee e outros autores, Lee et al. Ele apresenta 2 equações na literatura, eu usei uma equação específica, depois eu mostro em detalhes para vocês. Na primeira avaliação, o atleta Henrique apresentou um percentual de massa muscular em relação ao corpo de 51,6%. Da sua massa corporal total era massa muscular. Na sua segunda avaliação, 54,4% da sua massa corporal era massa muscular, predito pela equação de Lee et al. Na sua terceira avaliação, vejam bem, decaiu ou praticamente se manteve estável, com uma pequena queda de 54% para 53,8% da sua massa muscular. Então o que nós podemos avaliar
com o valor percentílico da massa muscular, que mais uma vez é o valor do percentual de massa muscular em relação à massa corporal total. Nós temos nas duas primeiras avaliações, em relação às duas primeiras avaliações, uma evolução razoável da massa muscular. Em 2 meses aqui um ganho percentílico em torno de 3, um pouco mais de 3%. E nós temos uma praticamente estagnação desse percentual da massa muscular nos 2 outros meses. Se nós olharmos aqui o percentual da massa óssea, 14,1% na primeira avaliação, 14,2% e caiu para 13,6% da massa corporal total, representado única e exclusivamente pela sua massa óssea. Chamo a atenção mais uma vez que isso aqui são valores percentílicos em relação à massa corporal total. E o que nós temos aqui é uma curiosidade, já que o atleta treina para fisiculturismo, analisando somente o percentual da massa muscular, há uma certa estagnação com um certo decréscimo da massa muscular. Mas para nós fecharmos claramente esse diagnóstico morfológico, nós temos que avaliar agora o mesmo componente massa gorda, o mesmo componente massa muscular e o mesmo componente massa óssea através de valores em quilogramas e não mais em valores percentílicos relacionados à massa corporal total. Então vejam bem, as datas são as mesmas, obviamente foi o mesmo período que eu avaliei o atleta. Na primeira avaliação, no 12/6/2015, o atleta apresentou uma massa gorda de 14,7 quilos de massa gorda no seu corpo. Na segunda avaliação, vejam bem, houve uma queda bem expressiva desse valor de massa gorda, que de 14,7 kg de massa gorda foi para 9,1 kg de massa gorda. E na sua última avaliação, esse valor foi para 7,6 kg de massa gorda. No atleta agora na sua avaliação mais recente, no dia 6/10/2015. Vejam que o comportamento decrescente da massa gorda acompanha o comportamento anterior que nós tínhamos visto via percentual de gordura. O comportamento é de decréscimo da massa gorda em quilograma ou em valores percentílicos. Agora vamos analisar a massa muscular. Vejam bem, na primeira avaliação o atleta apresentava 43,8 kg, então no caso 800 gramas, 43,8 quilos de massa muscular. Na sua segunda avaliação, o atleta apresentou 45,6, praticamente um ganho de 2 kg de massa muscular. E para sua última avaliação, ele continuou numa crescente, não tão expressiva quanto da primeira para a segunda avaliação, mas também uma crescente, de 45,6 para 47 quilogramos de massa muscular. Então nós vemos que o comportamento agora ele é crescente ao longo desses 4 meses do aumento da massa muscular, o que não fica tão correlacionado com os valores percentílicos. Por que aconteceu isso nos valores percentílicos? Porque esses valores são relacionados à massa corporal total, e a massa corporal total, devido à perda expressiva aqui de gordura corporal ao longo das 3 avaliações, essa massa corporal total diminui, e quando se faz o cálculo relativo dos 47 quilos de massa corporal, de massa muscular em relação à massa corporal total, que é menor em função do decréscimo da gordura, pode gerar um falso erro interpretativo de uma certa estagnação da massa muscular, o que na verdade, quando olhamos por valores absolutos em quilogramas, nós verificamos claramente que isso não é verdade, há um aumento da massa muscular do indivíduo ao longo do tempo. E a massa óssea nós verificamos que é 11,9 quilos, manteve-se 11,9 quilos e manteve-se 11,9 quilos. Então a massa óssea do indivíduo se manteve estagnada, constante ao longo da avaliação, o que era de se esperar. Vejam bem, então essa é uma análise que nós fizemos antropométrica e morfológica. No caso de hoje, nós fizemos uma análise morfológica de 3 principais componentes, e 2 deles bem importantes do ponto de vista estético, que é a massa muscular e massa gorda e massa muscular. Mais uma vez, agora em quilogramas a massa gorda e em quilogramas a massa muscular. Essa foi a análise então que nós fizemos hoje do atleta Henrique. Nós vamos dar continuidade nos próximos 4 a 5 programas posteriores. Semana que vem nós vamos ter uma semana temática então sobre esse assunto, ainda dissecando morfologicamente a estrutura corporal do Henrique, vendo outros aspectos de análise do atleta e tentando mostrar para você, seguidor do Treino em Foco, quais são as alternativas ou as possibilidades que você pode usar para interpretar os seus clientes na academia. Para quem se interessar conhecer um pouco mais do SAM, que é o sistema de avaliação antropométrico morfológico humana que eu usei, nós temos uma página no Facebook,
onde eu gravei vários vídeos de aplicação do SAM, geração de gráficos, como carregar os dados antropométricos no sistema. Então está lá disposto nessa página do Facebook vários vídeos informativos sobre a aplicação e como utilizar o SAM. Então eu apresento o SAM, demonstro. Então fica aí um convite a você, seguidor do Treino em Foco, que surgiu o interesse, que vai até essa página do Facebook e conheça um pouco melhor as aplicabilidades do SAM. A quem se interessou em adquirir o SAM, nós temos a loja integrada do Treino em Foco nesse endereço. E ao entrar nesse endereço, vocês vão encontrar duas versões do SAM. Eu usei a versão mais atual, a mais moderna, a mais atualizada e a mais avançada do SAM, que é a versão 3.0. Nós temos também uma versão com menor capacidade de análise, vamos dizer assim, com menos recursos ferramentais de análise, que é a versão 2.0, uma versão mais barata. E a versão mais atual, uma versão um pouco mais cara, mas muito mais completa que a versão anterior. Então fica lá também o convite para você ir lá conhecer. Nessa página do Treino em Foco, na loja do Treino em Foco, a gente tem várias informações também sobre o sistema de avaliação antropométrica. O mais importante hoje, então, que fique para você, seguidor do Treino em Foco, é a informação básica e a interpretação de como analisar um cliente ao longo, por exemplo, no caso aqui um atleta de fisiculturismo, ao longo de 4 meses de preparação. Todos os atletas seguem essa linha? Não. Todos os atletas terão essas modificações morfológicas em 4 meses? Logicamente que não. Nós estamos pegando um único atleta em específico e monitorando ao longo do tempo esse atleta e apresentando para vocês os resultados morfológicos desse atleta, principalmente com a intenção de mostrar como utilizar da antropometria e da morfologia para analisar, acompanhar um programa de treinamento, que no caso do Henrique parece que está sendo muito bem executado, muito bem feito, porque ele está tendo resultados expressivos tanto de ganho de massa muscular quanto de emagrecimento. O que não é muito comum, porque normalmente os atletas na fase do off-season normalmente tem um ganho de massa muscular com algum ganho de massa gorda. Ele parece estar conseguindo, está conseguindo obter um ganho de massa muscular ao mesmo tempo que há uma restrição também da massa gorda. Então fica aí o convite para você, seguidor do Treino em Foco, nos acompanhar nos próximos programas, onde nós vamos continuar com uma dissecação antropométrica e morfológica desse atleta ao longo dos seus 4 meses aí de treinamento. Ok? Treino em Foco de hoje era isso. Um grande abraço, me despeço. Até o próximo programa. Avaliações, primeira avaliação, segunda e terceira. E os valores expressos aqui são valores de massa gorda, massa muscular e massa óssea em valores percentílicos em relação à massa corporal total. Então, por exemplo, esse valor de massa gorda em percentual, nós temos na verdade aqui o percentual de gordura do atleta.